Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai acompanhar aqui tudo que ele falou nessa apresentação de hoje, beleza? Falou sobre o final da Libertadores, falou sobre tá 100% pra jogar. E sabadão tá chegando, né, família? Sabadão tem Palmeiras finalmente. Pô, mó tempão aí sem assistir o Verdão. Tem Palmeiras Internacional 6h30. E a gente vai acompanhar aqui as últimas informações do Palmeiras. Informações também a respeito do Abel Ferreira, que ainda não renovou o contrato, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa seu like, que isso ajuda bastante, fechou? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A gente vai lá pro Palmeiras agora, porque Andreas Pereira está falando. Ao que você espera desse encontro com a torcida, que já vai acontecer no sábado pelo Campeonato Brasileiro, e também recuperando um pouquinho da sua fala sobre aquela final da Libertadores, porque até o momento em que você ainda não vestia a camisa do Palmeiras, o torcedor se apegava muito naquela falha, inclusive próximo ali à sua contratação, o Palmeiras lança um terceiro uniforme, a gente viu que torcedores, melhor dizendo, já colocaram o seu nome e o ano de 2021 em relação à falha, e acho que é normal pela ótica, né, pela visão do torcedor, esse tipo de provocação e zoação, mas eu queria te ouvir sobre esse encontro que você está planejando já para sábado com a torcida do Palmeiras, se você considerava como normal tudo isso que acontecia em relação a 2021, e se você espera que agora, vestindo a camisa do Palmeiras, talvez haja uma mudança até de comportamento do torcedor do Palmeiras em relação a você depois de tudo que aconteceu. Obrigado. Então, sobre o que eu falei, o que aconteceu no passado já passou. Essas são coisas normais, essas provocações de torcida. Eu sou profissional, eu não fico dando muita atenção nessas coisas. Eu estou focado aqui, desde que eu cheguei aqui o primeiro dia, me adaptar o mais rápido possível para mim fazer o meu melhor possível dentro de campo. Então, eu não fico ligando muito para essas coisas. Eu quero mostrar com o meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols, dando assistência, ganhando jogos, que para mim é o mais importante. Andreas, boa tarde, Zé Henrique, Rádio Energia 97. A gente viu em alguns vídeos seus sobre o ataque do espaço, né? Você é um cara que sempre procura aquele espaço livre e é um cara inteligente. Uma vez eu perguntei para o Abel, tá precisando desse cara inteligente hoje no seu time? E ele falou, sim, eu preciso de um cara para pensar o jogo, né? Queria saber a primeira conversa que você teve com ele sobre isso, se praticamente vocês chegaram juntos ali, né? E de que forma você vai aproveitar, porque ele diz assim, meu time joga 87% sem bola, com bola, sem bola e 13% com bola. Você está adaptado já a esse tipo de jogo? Pelos vídeos que a gente vê, na minha opinião, sim, eu quero saber você. Sim, eu acho que isso é importante. Eu tive uma conversa com ele rápida agora, sobre o estilo de jogo, os posicionamentos. Então, eu já estou adaptado a sofrer um pouquinho mais. No Fulham a gente não tinha muita posse de bola, então eu estou acostumado mais nesse estilo de jogo. Eu sei que o Palmeiras e o time do Abel acompanham também, que em certos jogos eles têm muita posse de bola, em certos jogos eles podem fazer uma tática diferente, que pode jogar um pouco mais no contra-ataque. Então eu acho que eu estou muito bem preparado, tenho uma experiência já no futebol e eu espero, com a minha experiência, tentar ajudar ao máximo ao Palmeiras. Andrés, aqui, Rodrigo Fragoso, 30 Esportes. Andrés, eu quero voltar um pouquinho no bastidor, na verdade, da sua contratação, porque são algumas curiosidades que muitas vezes o torcedor nos pergunta e a gente não consegue responder, você aqui certamente vai saber. Naquele primeiro momento, o Palmeiras se aproximou muito da sua contratação, mas de fato não deu. Queria saber se durante esse período você viveu a expectativa de, na janela seguinte, o Palmeiras voltar a entrar em contato. E queria saber se de fato algum outro clube tentou a sua contratação nesse período, que podia ter tirado você da rota do Palmeiras. E além disso, como foi a retomada do contato nesse fim de temporada? Então, foi interessante, como você disse, em janeiro teve esse contato, infelizmente não conseguiu concretizar, mas realmente eu consegui acabar a temporada, não pensando em saída, e quando acabou a temporada eu fui para a seleção e obviamente você tem essas conversas com familiares, vamos ver o que vai acontecer, se eu vou ficar no clube ou não, mas não estava pensando sinceramente em voltar ao Brasil. E até que então chegou esse contato do Palmeiras e de novo, e a gente ficou muito, não é surpreso, não é a palavra, mas é muito gratificante você ver o tanto de esforço que a presidente Leila,
que o Anderson Barros que fizeram por mim e pela minha família. Foi um esforço assim muito grande e foi isso, esse carinho da torcida, isso tudo fez para mim as coisas acontecer muito rápidas e mudar minha ideia de não, vou voltar para o Brasil, vou para um grande clube onde eles me querem e eu vou fazer meu melhor lá e essa sensação para mim foi a mais importante. Andréas Pereira, então, sendo apresentado no Palmeiras, falando sobre alguns pontos importantes, falando, né, sobre a escolha de ele vir para o Palmeiras, que ele queria ir para um clube onde o queriam, como era importante estar no Palmeiras. E também a primeira pergunta que a gente ouviu sobre como seria defender um clube onde ele já é ídolo, mas por conta de um erro, né? A torcida do Palmeiras, claro, lembra muito daquele lance na final da Libertadores em que ele falha para o Flamengo, então já chegou com essa história também. A gente vai falar mais sobre o Andréas já, até pensando se ele estreia já no fim de semana. Mas, Danilo, o que você achou da primeira resposta dele? Ele deu ali, né? Não quis entrar muito na conversa, não. Ele não entrou nem para um lado nem para o outro, né? Para ele poderia ser... falar que ia passar por cima, que agora ele está no Palmeiras. Poderia brincar com a situação. Poderia brincar, mas é que assim, ao mesmo tempo, né, seria ruim para ele brincar com a situação, porque ele era profissional, pago pelo Flamengo, errou. Podia falar que seria o destino estava escrito? Então, mas imagina ele falar isso, ele no final acho que ele acaba apimentando de uma maneira que não seria bom para ele. Foi um episódio muito pesado. Foi muito pesado, ele mesmo relatou que ficou, e na época, vamos lembrar, ele queria ter continuado no Flamengo, né? O Flamengo tinha a opção de comprar, não exerceu a opção da compra na época, ele foi para o Fulham, voltou lá e eu acho que no final uma resposta bem protocolar. O que a gente perdeu, porque um pouquinho antes da gente entrar, a Leila estava fazendo aquela apresentação comum dela e ela fez uma brincadeira. Eu sou Leila Pereira, esse é o Andréas Pereira, juntos somos uma família. Tia Leila super bem humorada hoje na apresentação do Andréas. É o nepotismo. É o nepotismo, exatamente. E aí, PVC, ele deu ali, saiu pela tangente, né? Também não quis relembrar muito, não sei se em outras respostas ele vai fazer isso, ou talvez ele até tenha feito, mas não quis relembrar muito também aquele momento difícil que ele passou no Flamengo. No momento que a gente está, qualquer coisa que ele diga vai virar piada para um lado ou para o outro, vai virar sacanagem de um lado para o outro, vai dizer que ele foi mal educado, que ele não foi bem humorado. Cara, se ele fala que eu não queria dar aquele passe pro Daverson, eu não queria escorregar naquela bola, para ter alguém para dizer, pô, chegou no Palmeiras dizendo que tá renegando o que aconteceu. E se ele fala, pô, você vê, né, eu dei o passe pro gol do título. Aí vai ter rubro-negro dizendo, pô, tá sacanagem com o Flamengo. Então ele foi bem. Sim. Ele foi bem, ele foi neutro, ele foi correto, ele é profissional, ele não queria errar aquela bola, lógico que ele não queria errar, aquilo foi um erro, ele estava jogando bem e errou a bola decisiva do jogo. Ele acabou ficando com uma nota 3, uma nota 2, uma nota 0 por parte do Flamengo. E não é nota 10 porque ele errou a jogada. Ele não deu o passe para o gol do título do Palmeiras. Ele participou indiretamente. A questão é se ele vai conseguir jogar no Palmeiras diante da repercussão e do interesse que o Palmeiras demonstrou nele. O Palmeiras entende o quê? Que ele pode ser um 8 novo, como foi o Zé Rafael, tão importante. Tanto como primeiro volante, como quando foi segundo volante. Conta pra gente, a gente estava acompanhando aqui uma parte da coletiva de apresentação do Andréas, né? O que rolou por aí hoje e o que mais te chamou a atenção? Pois é, Lu, PVC, Danilo, pessoal que está acompanhando a gente, o Andréas Pereira foi apresentado hoje à tarde, né, aqui na Academia de Futebol. O que me chamou a atenção foi a primeira fileira inteira da sala de imprensa para familiares e convidados do Andréas. A gente não viu isso nas últimas coletivas. E sobre o que ele falou, o que é legal, né, para o torcedor do Palmeiras, dizendo que recusou times da Champions League para jogar. Ele foi questionado sobre a escorregão com o Flamengo. Ele saiu pela frente, disse que não viu nada da repercussão daquele dia, que aconteceu no passado e já passou. E falou também que já está pronto para jogar. Ele não atuou desde o fim da temporada passada com a seleção brasileira, mas participou de toda a pré-temporada no Flu e disse que está pronto para ajudar o Abel onde ele quiser. Não vai jogar como segundo volante nem como meio armador. E então o Andréas se colocando à disposição para ajudar o Palmeiras nessa reta decisiva da Libertadores e também do Brasileirão, né?
Ô, Latifi, o pessoal tá me dizendo aqui, pedindo para você ir para a sala de imprensa, porque seu áudio tá um pouquinho... É por causa do vento, eu acho que o áudio tá picotando. Então, se você estiver lá na sala de imprensa protegidinho, acho que a gente consegue te ouvir melhor. Num lugar que não bata o vento, meu filho. Eu já te aciono aí de novo. Latifi, agora a gente vai te ouvir melhor. Você estava falando, né, destacando os principais pontos dessa coletiva de apresentação do Andréas Pereira, mas o torcedor que ouviu ele falando já quer saber logo, né? Fim de semana contra o Internacional, será que já teremos Andréas Pereira em campo? A gente sabe que foi prioridade do Palmeiras nessa data FIFA, toda essa adaptação do Andréas ao futebol brasileiro, né? Pelo menos aos treinamentos, para que a parte física dele esteja 100%, já está aí um tempo sem jogar. Será que no fim de semana a gente já pode vê-lo em campo? Pois é, o Andréas ele chegou a dizer que ele teve um breve papo com o Abel no treino de hoje, né, uma questão mais de posicionamento, de estilo de jogo da equipe, mas ele está bem fisicamente, como eu falei, fez a pré-temporada inteira, apesar de não ter atuado ainda na temporada europeia, né, ele só ficou um jogo no banco de reservas pelo Fulham, e o Palmeiras prepara sim o André já para fazer a estreia contra o Inter, até porque ele precisa jogar, né, porque na semana que vem já tem um jogo decisivo contra o River Plate, e o Palmeiras já se mobilizou, como a gente trouxe informação, e até dá para ver no material da TV Palmeiras, as bolas do treino, alguns treinos estão sendo feitos com a bola da Libertadores, já projetando esse duelo. Então, o Andrés que fez o primeiro treino com o Abel hoje, né? Porque ele estava com a seleção, ontem fez um treino mais físico. Então, ele se diz muito ansioso para fazer a estreia no Palmeiras. E acho que o torcedor do Palmeiras também tem esse mesmo sentimento. O Andrés disse algumas vezes na coletiva que o carinho que ele recebeu da torcida do Palmeiras, desde que ele foi noticiado, né, que o Andrés poderia ser jogador do Palmeiras, foi muito importante para ele escolher usar a camisa do Alviverde. PVC e Danilo, o que vocês tiverem de informação e, claro, opinião também. Vocês imaginam o Andréas, então, já jogando nesse fim de semana? Como é que vocês... Não só jogando, mas como vocês imaginam que o Abel vai aproveitá-lo em campo nesse fim de semana? Eu acho que ele vai jogar contra o Inter. Não tenho certeza que vai ser titular. Acho maior a chance dele ser titular do que do Rigoni ser titular no São Paulo. Mas tanto o Rigoni quanto o Andréas vão jogar. Não pode não começar jogando, mas vai entrar no segundo tempo no lugar do Lucas Evangelista e o Abel vai trabalhar dependendo da... Porque a gente está olhando para Palmeiras e River e Palmeiras na quarta-feira, mas esse jogo de sábado também é muito importante. O Palmeiras tem um ponto perdido a mais do que o Flamengo. Se o Flamengo vai jogar num lugar onde não venceu nos últimos 11 jogos, há 18 anos de Brasileirão, 28 anos de Brasileirão, o Flamengo pode perfeitamente empatar com o Juventude. O retrospecto não define resultado, mas a gente está olhando, não acredito em bruxas, mas que elas existem. E o Palmeiras pode ganhar no Internacional. O Internacional nunca venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Então, digamos, o Palmeiras ganha o jogo, que era o que podia ter acontecido no Palmeiras e Corinthians na semana passada, retrasada. O Palmeiras, se ganhasse o jogo do Corinthians, que abriu 1-0, o Palmeiras teria hoje 14 pontos perdidos e 15 pontos perdidos e o Flamengo teria 16. Hoje o Flamengo tem 16 e o Palmeiras tem 17. E o que inverte nessa rodada é que o Palmeiras joga antes, né? Na última, o Flamengo jogou, o Palmeiras entrou em campo contra o Corinthians sabendo que ia acontecer, e agora é o contrário, o Palmeiras joga sábado, o Flamengo joga no domingo às 4. Isso aí, o Palmeiras joga no Allianz Parque, em casa, no sábado, às 6h30 da tarde, enquanto o Flamengo visita o Juventude no Alfredo Jaconi no domingo, às 4 da tarde. A gente está vendo a tabela aí, para ver a diferença entre as duas equipes. O Flamengo líder com 47 pontos e o Palmeiras em terceiro com 43. Porém, o Flamengo tem 21 jogos, enquanto o Palmeiras tem 20. E o Cruzeiro, claro, nessa briga também já com 22 jogos, mas com 44 pontos, então também tá nessa disputa. O Latifi, eu não ouvi o Danilo sobre a estreia de André, essa aguardada, esperada André. Volta. Eu ia falar uma palavra muito de velho, gente. Rebobina a fita. Meu povo nem sabe mais o que é isso. Rebobina a fita é uma palavra de velho. Não é palavra de velho? Então, é o que ela falou. Ela ia falar e acabou falando. Eu ia falar, rebobina, o povo nem vai entender o que é isso. Volta. A estreia de Andréas. Se você me falar rebobina a fita, ninguém vai cair a ficha.
Não, é que precisa de muita dicção aqui. Da estreia de Andréas Pereira. No Palmeiras. No Palmeiras. E ele entrando, não sai mais, Danilo, ou não é bem assim? Eu acho que ele chega para entrar e não sair mais. Aqui é achismo, combinando com o que eu já vi o Abel fazer. Eu acho que o Andréas entra como opção contra o Inter e sai como titular contra o River. Também acho isso. Eu acho que essa... Mas aí é achismo, que fique claro, não é cravado, né? Achismo... Informação, solta a sirene aí, análise com base no que Nogueira. o Abel normalmente faz com jogadores que chegam nessa estatura. Você acha o Andréas um jogador singular? Eu tive um delay de 2 segundos. Eu também. Eu tive que demorar. A piada da fita e da ficha, o Latifi, coitado, não riu, porque ele não entendeu nada. Ele nem entendeu o que eu falei. Ele não sabe o que é fita e não sabe para que serve ficha. E eu falei de rebobinar, ele quase pediu para eu traduzir a tecla SAP. Ô, Latifi, tenho mais 2 dúvidas com você, hein? Rafael Veiga, dores no pub, será que está disponível para a partida? Temos Maurício também voltando a treinar, será que está no jogo? E também já te pergunto uma pergunta, gente, que eu acho que não vai ter nenhuma novidade, mas surge todos os dias, então eu preciso te fazer. Há algo novo sobre a renovação de contrato? Eu acho que você perguntou na hora certa, porque eu Jura? acho que o Latifi vai ter novidade. Gente, não acredito. Eu fui aqui de ingênuo, falei, vai que, né? Eu acho que vai ter novidade. O não a gente já tem, então até esquece a outra. Já vamos direto. O que temos, Flávio Latifi? Você quer ouvir qual primeiro, Luz? Quer ouvir as novidades do treino do Palmeiras ou sobre renovação de Abel? Vamos fazer assim, vamos criar um suspense? Vamos fazer para segurar a audiência? Palmeirenses vão chegando aqui que tem novidades sobre a renovação de Abel Ferreira. Então vamos passar bem rapidamente, Latifi, até porque o nosso tempo aqui já está meio contadinho. Vamos passar só por essas voltas e a gente fala do Abel. Bom, sobre Veiga e Maurício, né? O Palmeiras ele treinou na manhã de hoje. O Veiga e o Maurício participaram integralmente da atividade, então eles que foram poupados dos treinos durante a semana treinaram normalmente. Os convocados, todos eles também participaram dessa atividade. Então, o torcedor do Palmeiras pode ver um time com força máxima, né? Ainda tem o Paulinho, o Bruno Rodrigues em recuperação, né? Que são casos mais complexos, mas hoje o Palmeiras treinou com força máxima, então é uma boa notícia. E agora sobre Abel Ferreira, né? Hoje aqui na Academia de Futebol teve a apresentação do Andréas, a gente conversa com algumas pessoas envolvidas na negociação e a informação que chega do lado do Palmeiras é que o Abel Ferreira vai renovar, existe um otimismo muito grande nesse sentido, mas pode ter uma questão envolvendo o tempo de contrato. A gente sabe que a presidente Leila Pereira tem como sonho manter o Abel até o fim de 2027, que é quando acaba o contrato dela aqui no clube. Só que o lado do Abel está um pouco receoso de assinar agora, né, essa renovação extensa. Então pode ser que a renovação do Abel seja só até o fim do ano que vem. Óbvio que é uma possibilidade, mas é uma questão que começa a aparecer aqui no clube. Mas o otimismo ainda pela permanência do Abel é muito grande. Óbvio que no final do mês agora o Palmeiras tem uma decisão muito importante contra o River Plate, então uma eliminação novamente no Allianz Parque pode mudar a cabeça do Abel em relação a isso, né? A gente viu como foi contra o Corinthians na Copa do Brasil, mas hoje é um otimismo bem grande que o Abel fique no Palmeiras pelo menos até o fim do ano que vem. Informação super importante de Flávio Latifi agora no de primeira, hein? Tendência é que o Abel renove o contrato com o Palmeiras. Então, um otimismo em relação à renovação, mas pode ser que não seja como o desejo da presidente até 2027, mas por mais um ano, até 2026. Danilo. Eu acho que no mundo ideal o Abel renovaria por 2 para você já ter mais uma segurança de planejamento e para a própria Leila já saber que até o final do mandato não precisa pensar nisso. Mas caso isso não seja possível, renova por mais um ano, você consegue planejar minimamente até o ano que vem. Eu continuo insistindo na tese que o Abel precisa mostrar agora que com todos esses reforços e essa reformulação, ele tem que conseguir encontrar um caminho para essa equipe. Não dá para falar só, 700 milhões. Claro, foram 700 milhões, o Palmeiras precisa ser cobrado por isso, mas esses 700 milhões são investimentos feitos para uma era, não só para um ano.
O Palmeiras tem essa característica, basta analisar o perfil desde a mudança da diretoria. São ciclos que são feitos, o Palmeiras está entrando agora num novo ciclo. A gente vai ver esses nomes que foram contratados agora pelos próximos 5, 6, 7 anos. Então seria ideal que o Palmeiras já soubesse qual norte dá para esse planejamento. De novo, o bom seria que o Abel renovasse até dezembro de 27. Mas, caso não seja possível, pelo menos até 26, para não precisar chegar agora em novembro dessa temporada, buscando um técnico sem saber o que vai acontecer no ano que vem. PVC. Isso vai acontecer depois do River Plate. Não tem como anunciar agora. Eu vou voltar para o que a gente falou 4, 5 dias atrás. Quando teve a entrevista coletiva na véspera de Inter Miami e Palmeiras, e o Abel disse a tendência é que sim, para renovação, e aí houve uma festa gigantesca, vai renovar, e naquele dia, a gente comentou aqui no de primeira, se não ganhar do Inter Miami, muda o cenário no dia seguinte. Foi exatamente o que houve. Então, você anuncia terça-feira, Palmeiras ganha do Internacional no sábado, anuncia no domingo que renovou o contrato do Abel até final de 26 ou 27, aí perde para o River Plate na quarta-feira, mudou todo o cenário. Não adianta anunciar agora, não adianta negociar. E aí, o contrato está na mesa, você quer mudar uma cláusula de 27 para 26? Ok, beleza, assina. Assina e divulga quando tiver o clima para divulgar. Não adianta você renovar o contrato para depois demitir. Então tá aí, né? Essas foram as notícias de hoje. A gente viu aí a respeito da apresentação do Andreas Pereira, nosso camisa 8, foi apresentado, respondeu todas as perguntas, se esquivou de umas ou outras ali, porém não fugiu das perguntas. E, cara, é isso. Existe uma expectativa muito grande que ele já estreie no sabadão agora contra o Internacional, né? Jogo válido pelo Brasileirão aí às 18h30 no Allianz Parque. E tem que chegar e tem que jogar, mano. Tem que jogar jogador assim pronto, jogador habilidoso, jogador experiente, já rodou a Europa. Tem que chegar e tem que jogar, mano. Não tem essa de subir montanha não, hein, Abel? Faça favor, hein? E outra coisa, ele já falou que tá disposto, né? Falou que tá 100% fisicamente, fez pré-temporada, se preparou com fortalecimento físico também. Então é chegar e botar pra jogar, irmão. E a gente também viu aí a respeito do Abel Ferreira, né, cara? Toda essa expectativa aí pro Abel renovar o contrato. Uns acham que ele vai aceitar, outros acham que ele vai ficar até 2026. A Leila quer que fique até 2027. E, no fim das contas, não tem nada decidido, né, família? E eu acho que vai depender muito dessa temporada. Se ele conquistar algum título, ele fica. Se ele não conquistar nenhum título, acho que ele não vai ficar. Como ele já deixou aberto, né, que ele quer essa cláusula no contrato. E vamos que vamos, família. Sabadão já tem Palmeiras, finalmente, né, cara? Um tempão aí sem assistir o jogo do Verdão. E é esperar que o Abel Ferreira encontre um jeito de jogar com esse time aí, que o time é bom, um elenco qualificado. Então, cara, encaixando o Andreas Pereira aí nessa vaga de 8 aí, de fazer o time jogar, e as coisas podem dar certo sim pro Verdão a partir desse ano, hein? E a reformulação tá feita, agora é adaptação, cara. É adaptação, é pegar ritmo, é ter entrosamento. E assim a gente vai seguindo, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, família. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? E se você ainda não é inscrito aqui na Residência dos Porcos, se inscreve aí e deixa seu like nesse vídeo, porque isso dá uma moral pra gente, beleza? Então até o próximo vídeo. Avante palestras, porque é louco. É nóis. Dale, 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 Palmeiras! Eu sou da mancha guerreira, vamos, homem, coração. Vamos, meu Verdão. Tem que ter raça pra ser campeão. Te amo tanto, meu Palmeiras, minha fé é religião. E dale, 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 Palmeiras. Eu sou da mancha guerreira, sou um homem de coração.